Boa tarde. O programa Isto é Amazônia vai falar do setor produtivo. É o último programa da série e desta feita vamos falar da pecuária, da bubalinocultura. Você vai ficar sabendo como está o setor, como nós podemos otimizar a criação de búfalos no Amapá. Nós conversamos com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, que é produtor, que é criador, e também com técnicos da Embrapa, com Daniel Montanher e com Ana Elise Montanher. Eles falam para a gente das tecnologias que são usadas para você otimizar a criação de búfalo no Amapá. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora no programa Isto é Amazônia. Muito bem, nós vamos falar sobre o setor da pecuária. Nós estamos numa propriedade onde tem bubalinos, ou bufalinos, como queiram. Eu estou aqui ao lado de um casal de técnicos pesquisadores da Embrapa, a doutora Ana Montanher e o doutor Daniel Montanher. Eles são especialistas nesse setor. E vão falar para a gente, vão dar algumas informações importantes sobre o setor da pecuária no Amapá. Eu vou pedir com toda a vênia ao doutor Daniel começar com a dama, com a doutora Ana. Doutora, o programa Isto é Amazônia está falando sobre o setor da pecuária. O Amapá, como é que está esse setor? Olha, o Amapá, ele tem um potencial imenso, né, para desenvolver esse setor. Mas a gente passa por vários entraves, né, no Amapá. Nós temos que ainda aumentar muito a nossa adesão de tecnologias, né? Nós temos essas criações na várzea que precisa melhorar o manejo. Nós temos muitas alternativas para, vamos dizer assim, alavancar, né, esse setor, com pastagens cultivadas em terra firme. Inclusive nós fizemos recente um estudo aí onde tivemos excelentes resultados. E o nosso rebanho, né, ele tem potencial, mas ele não é o suficiente, vamos dizer assim, para a nossa alimentação do estado, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, na questão de segurança alimentar mesmo. Né? Então é uma necessidade que a gente tenha um aporte maior de carne e não fique dependente, né, do Pará, de outros estados, para a alimentação da população, né? Eu acho que isso aí é fundamental. Muito bem, então vamos conversar com o doutor Daniel aqui. Doutor, nós pegamos aqui, já fala a doutora Ana, né, dando assim um panorama geral sobre essa situação. Se o senhor fosse um planejador para esse setor, quais seriam os encaminhamentos, então, que o senhor daria? Obrigado pela oportunidade de a gente poder estar falando aqui no programa, né? Nós, como técnicos da Embrapa, é sempre importante a gente estar aqui junto ao setor produtivo, setor primário, né? A pecuária, que é o nosso dia a dia, tanto meu quanto da pesquisadora Ana Elisa. E a gente, falando em planejamento e produção pecuária aqui no estado, a pecuária sustentável, o primeiro ponto é a questão da área, né, do licenciamento da área para produção, a escolha, né, da questão da alimentação para aquela área, para aquele clima, para aquele município, a questão do material genético que vai ser trabalhado. Aqui no caso dessa propriedade são bubalinos, então isso é um passo importante definir se é bovino ou bubalino, qual vai ser a estratégia que vai ser usada com relação à alimentação. A questão do apoio de políticas públicas pelo governo do estado para fomentar o desenvolvimento pecuário, agropecuário, né, porque é uma cadeia que envolve agricultura e pecuária, essa questão de produção de carne e leite. E um programa como esse de dar visibilidade para as coisas que a gente vivencia de gargalo, de entrave, e poder discutir isso abertamente. Então, Roberto Gatto, a gente respondendo assim de forma muito preliminar, né, de uma forma muito genérica, essa questão do planejamento passa pelas políticas públicas, como a doutora falou, adoção de tecnologias, mas isso depende também do incentivo ao crédito,
do produtor e do técnico extensionista estiverem em constante comunicação para ter esse acompanhamento técnico, da assistência técnica. A questão da pesquisa, que envolve o nosso trabalho como pesquisa agropecuária, desenvolver tecnologias adaptadas e validadas aqui para o setor produtivo do Amapá. E a gente tá aí cada vez mais trabalhando, acreditando que esse potencial se torne uma realidade, né, se concretize como existe em tantas outras regiões do Brasil, como agro potencializador do setor econômico, gerando renda, emprego, que tanto necessita nesse estado. Bem, doutora, minha casa não terminou, a doutora está se afastando aqui. Bom, vamos falar um pouquinho também da Embrapa, né? A Embrapa está fazendo aniversário no mês de abril, não é isso? Então, a participação de vocês, técnicos, pesquisadores, né, na socialização do conhecimento técnico-científico é fundamental. Sim, a Embrapa está fazendo 50 anos agora, dia 26 de abril, né, a Embrapa Nacional. E isso daí é um motivo de comemoração, né? Porque a Embrapa tem um papel muito importante no setor agropecuário, né? E a gente se sente até orgulhoso, né, de fazer parte dessa empresa que traz, né, tantas tecnologias, né, e apoia tanto o setor, né? E a gente tem esse papel, né, como pesquisador, né, de transferir essas inovações, essas tecnologias que são estudadas, né, mas contamos, é claro, que com o extensionista, porque sem o extensionista nós não somos ninguém, né, porque precisa chegar, essa tecnologia precisa chegar no produtor, precisa chegar no campo, e a gente tem feito o possível, né, fazendo parcerias, né, com as instituições, mas é aquilo, necessitamos, como o Daniel falou, de políticas públicas, né, que realmente façam que o sistema seja, vamos dizer, que ele engrene o sistema, né, porque nós estamos trabalhando assim aqui no estado, né, é bom aqui porque esse programa a gente pode falar um pouco, né, da realidade, né, a gente fica setores muito isolados, né, entre a TER, pesquisa e tudo mais, e ouvimos até muitas reclamações, né, é uma realidade, a gente diz, mas como assim a Embrapa fez isso, mas como, eu não sei, aí nós estamos procurando uma forrageira assim, então a Embrapa já tem, vocês já testaram com sombra, já testaram com búfalo, então é essa necessidade que a gente tem de chegar no produtor, que isso seja motivador para o produtor, né, para que ele possa ter êxito, ter uma pecuária, né? Uma pecuária sustentável economicamente, né? Ambientalmente e economicamente. Eu acho que isso daí é o que nós precisamos, né? É o objetivo, né, de uma empresa de pesquisa estar localizada num estado, né, é justamente fazer contribuir para esse desenvolvimento. Mas não funcionamos sem os outros setores, né, que temos que nos unir forças para que a realidade seja, né, modificada para melhor, claro. Muito bem. Agora vamos aqui com o doutor Daniel, para a gente encerrar esse bate-papo gostoso aqui. Essa visita é uma visita técnica. Exato. Que vocês estão fazendo nessa propriedade. Qual é o propósito? Bom, o propósito aqui é a gente fazer uma avaliação e uma qualificação da propriedade para a gente poder incluí-la, né, no programa da Embrapa chamado Promebu, que é um programa de melhoramento genético de bubalinos para tanto produção de leite quanto de carne bubalina. Nada mais é do que uma avaliação dos animais por raça, né, Murra ou Mediterrâneo, porque a Embrapa trabalha a questão do manejo genético envolvendo inseminação artificial em tempo fixo, chamado de IATF, utilizando sêmen de touros provados geneticamente em teste de progênie, em teste de desempenho, para que essas matrizes selecionadas no programa possam receber esse aporte genético. Mas não é só isso, a gente não traz só genética. A genética ela depende da alimentação
para ser expressa, ela depende da sanidade, ela depende do manejo da propriedade. Então a gente avalia as instalações, a estrutura, a mão de obra, a produção de alimento para poder esse sistema produtivo ser viável, né, ser sustentável, tanto economicamente, ambientalmente ou socialmente mesmo, para gerar emprego e renda para o Estado. E o foco principal do Promebu é isso, é gerar leite e carne de uma maneira sustentável nos produtores que são parceiros, né, que farão adesão ao programa. E também aqui nessa propriedade existe a possibilidade da gente trabalhar com o sistema ILPF, né, o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. A ideia aqui que a gente discutiu, né, Roberto, lá na Embrapa mesmo, é a questão de uma URT, Unidade de Referência Tecnológica para a produção do Sistema Sustentável ILPF, recuperação de área degradada, otimização de área, o efeito poupa-terra que esse sistema tem, a diversificação econômica que esse sistema ILPF traz. E aí a doutora, que é especialista nessa área, acho que pode contribuir um pouquinho mais, né, se for possível ainda no tempo, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Vamos sim, o interesse aqui é deixar os telespectadores do Isto é Amazônia muito bem informados. Então, doutora Ana. Esse sistema, ele é um sistema que pode funcionar de várias formas, não existe uma receita, né? Vai de acordo com a demanda do produtor, com o mercado do local, né? Ele trabalha com pastagem, árvores e lavoura, né, e LPF, né, e ele pode ser trabalhado nas diversas formas, pode ser só lavoura, pastagem, pode ser só árvore, floresta, árvore, e no nosso caso aqui, né, a gente, quando dá o enfoque pecuária, normalmente a gente trabalha com o sistema silvopastoril, né, que tem grandes benefícios, né, trabalhamos normalmente com leguminosas como arbóreas, né, que fixação de nitrogênio, ou seja, isso reduz a questão de insumos, né, para pastagem, e também o microclima, né, que nós temos aqui nós no Equador, né. Os animais, eles sentem muito a questão do calor, né? Eles produzem muito melhor aonde se tem uma temperatura adequada, onde você dá o sombreamento. Esse próprio microclima na época seca faz com que a pastagem se mantenha com qualidade, se mantenha com mais umidade, né, no solo. Então são diversos fatores, vamos dizer, biológicos, né, que envolve esse sistema, além dos econômicos, que você pode ter mais de uma fonte de renda, né, durante o ano, né, através da árvore, através da lavoura, através da pastagem, né. Então é um sistema que pode se adequar em qualquer vamos dizer, tipo de propriedade, né, do pequeno ao grande. O programa Isto é Amazônia vai para o intervalo comercial e volta já. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Isto é Amazônia. Na realidade, o efeito econômico é a diversificação de receita, né? É dinheiro com a madeira, né, ou até mesmo com a venda de carvão a partir dessa desincorporação das árvores, de grãos mesmo, que fomenta tanto a produção para a própria propriedade se tornar sustentável, o uso de grãos, e a pastagem como elemento de desenvolvimento da pecuária. Complementando, se permitires, adesão ao programa Promebu, né? Então a gente faz essa avaliação que eu falei geneticamente nos animais, fenotipicamente a gente olha os animais, mas existe outros critérios que são levados em conta. A sanidade é um deles,
livre de aftosa, né, com vacinação, testes de brucelose, tuberculose são feitos nos animais para aderir ao programa. Então, o produtor que quiser aderir, ele tem que cumprir os requisitos mínimos exigidos do programa. A questão da alimentação é fator primordial, né, quando a gente fala em planejamento. O que a gente costuma ver a realidade aqui do Amapá, Roberto Gatto, é que muitas vezes as pessoas trazem, os produtores trazem material genético de ponta de fora, mas a alimentação é negligenciada. Você traz animais de alta carga genética, mas a alimentação para eles inexiste ou é insuficiente. E aliado a isso existe a questão da sanidade e do manejo. Então a gente, quando o produtor adere ao Promebu, é uma adoção de boas práticas agropecuárias no sentido amplo da propriedade. Inclusive o enfoque é pecuária sustentável em todas as dimensões dela. Então a doutora falou muito bem, a preocupação com a segurança alimentar aqui no estado. Então a gente precisa intensificar os sistemas de produção, porque o nosso rebanho não atende o que é a demanda do consumidor de carne aqui do estado. Então a intensificação é um mecanismo de aportar mais carne para dentro do mercado local, do consumidor, a preços competitivos. Então entra a sustentabilidade nesse processo e o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda que se busca aqui no estado. Muito bem. A doutora queria falar da fruticultura. Me parece que a senhora queria sugerir também que nesse processo da diversificação na propriedade, a fruticultura entra também como uma fonte de receita. Sim, a gente pode também fazer, né, o silvopastoril com frutíferas, né, o que não, que também é uma área que tem boa aptidão, né, o estado. E essa questão da pastagem aí que o Daniel ressaltou, né, da alimentação, porque não existe genética que se expresse se não tiver uma boa alimentação. E a gente vê que aqui ainda a maioria da criação ela é feita em áreas de várzea e sem manejo, né? Isso daí o que ocasiona? Se utiliza 13 hectares para um animal para ganhar 200 gramas por dia. Enquanto que numa pastagem cultivada a gente consegue colocar 3 animais num hectare na época de chuva, né? E ganhando quase 1 quilo por dia. Isso é intensificar, quando a gente fala intensificar, é inclusive redução de área para produção, né? A gente não quer desmatamento, a gente não quer, vamos dizer, problemas ambientais, animais em áreas fragilizadas, né? Como a várzea. Não é que não possa se criar lá, mas tem que ser de uma forma adequada, né? Então a gente tem alternativas para fazer esse sistema integrado, que tem uma grande eficiência econômica, né? E também sustentável da questão ambiental, né? Só para acrescentar esse pergunta. Vamos sim, vamos bater papo aqui. A doutora falou uma coisa importante. A gente rodou um sistema de recria e engorda na terra firme, sendo mais específico, numa fazenda no Apurema. Qual que é a ideia do sistema? A gente fazer a cria, né? A produção de bezerro na várzea, né? E o gado que recém-desmamado, os bezerros desmamados, eles irão ser recriados e terminados na terra firme, em pastagem cultivada. E nos surpreendeu muito a resposta que o bubalino tem em pastagem cultivada. Então isso é um trabalho que a Embrapa vem acompanhando nos últimos 3 anos. Quando ela fala em ganhos, são ganhos econômicos fantásticos. A gente está falando aí no período de 90 dias que a gente avaliou no período chuvoso, período de máximo crescimento da pastagem com a melhor qualidade, de aproximadamente 1 quilo de ganho por dia, enquanto o sistema tradicional de recria na várzea ganhava em torno de 280 gramas. Então a gente está falando em triplicar o ganho de peso por animal por dia. O efeito poupa-terra que se tem nesse sistema, como ela comentou muito bem, você precisa de 3 a 5 hectares para um animal. Muitas vezes 5 hectares porque a área de inundação é tão alta que precisa de muita área para um animal. E no sistema de inverno, na terra firme, a gente coloca 3 animais em 1 hectare.
Então o efeito povo para a terra, o efeito sustentabilidade, o efeito uso do solo, que tanto se preconiza no mundo inteiro, ele se expressa dessa maneira. Além do que, né, a qualidade, né, da carne que você produz, né, num sistema intensivo, com animais jovens sendo abatidos, é outra qualidade da carne. Aí isso daí tem valorização no mercado. É uma série de pontos positivos, né? E a questão da várzea, nós temos uma diversidade muito grande de pastagens, né? Fizemos um longo estudo onde a gente tem várias, vamos dizer assim, eficiências de produção. Por quê? Porque tem áreas que ficam inundadas todo o inverno. Inunda a 70 centímetros. E aí como que reduz? Isso reduz a área de pastejo. É claro que você não vai ter uma eficiência produtiva numa área que 50% da sua área, você mantendo a mesma quantidade de animais, e aí você produzindo com metade da área ainda. E é esse tipo de avaliação que a gente gostaria, né, que o produtor olhasse para a sua área, e avaliasse, né, não, quanto que eu tenho inundado, quanto que realmente eu tenho de área para pastejo, para poder fazer esse ajuste, né? Porque isso não é uma receita de bolo, né? Cada produtor vai ter uma realidade e ninguém melhor que ele para visualizar o quanto que ele tem lá de pastagem e o quanto que para ajustar a quantidade de animais, né? Tendo essas opções, né? De tirar animais em épocas onde baixa muito, né? A época de chuva inundada, baixa muito a área de pastejo, tirar uma parte dos animais para terra firme e ter um retorno rápido econômico. Então acho que isso daí é uma das questões que precisa ser trabalhada com o produtor. Eu gostaria de acrescentar que o que a Embrapa está propondo então? Ela está propondo um sistema alternativo ao sistema tradicional de recria e engorda na várzea, disputando área, né, principalmente no inverno com as outras categorias, sistema de cria, é que esses animais sejam recriados na terra firme. Mas como isso pode ser feito a nível de produtor? Questão prática, né? Voltando àquela primeira pergunta, né, do planejamento. O produtor pode, se não adquirir, se ele não tiver uma área na terra firme, seja no cerrado, onde for, ele cria um sistema de arrendamento, ele arrenda a área de um outro produtor na terra firme. Ou ele faz uma parceria, né, onde os dois dividem o ganho de peso. Então alternativas existem. Então, mas tudo isso depende de planejamento, de execução, da assistência técnica para dar esse acompanhamento. A doutora falou muito bem, a Embrapa ela é uma empresa de pesquisa. Ela desenvolve pesquisa e ela entrega essa pesquisa para quem? Para o setor produtivo. Quem é o setor produtivo? São os agentes multiplicadores, aí entra os extensionistas, os produtores referência para multiplicar essa tecnologia. A Embrapa não vai a campo para dar assistência técnica. Essa propriedade é um caso clássico de um trabalho da Embrapa. Nós vamos montar aqui uma unidade de referência tecnológica, ou seja, uma vitrine tecnológica para servir de fomento e difusão das tecnologias que são validadas aqui dentro, seja de cultivares de mandioca, seja do sistema ILPF, um componente arbóreo. Aqui já existe uma plantação de mogno, mas a gente vai testar outras arbóreas que podem fazer parte do sistema, gliricídio, até mesmo frutífera. A questão do manejo genético aqui dentro, que envolve a alimentação, envolve a sanidade. Então é um trabalho completo que tem que vir junto à assistência técnica. O produtor tem que vir junto da assistência técnica. Ele tem, teoricamente, ou na prática, que cobrar do Estado a assistência técnica, Roberto. E a Embrapa, ela tem que ser cobrada na pesquisa, desenvolver a tecnologia. Temos um problema, caso clássico, temos um problema na várzea de lotação excessiva de animais no inverno e até mesmo no verão. O que a Embrapa fez? Sistema de recria e engorda na terra firme, como alternativa. E isso é extremamente viável. A gente está apurando os custos de viabilidade econômica, mas só de fazer uma conta na mão mesmo você vê que se paga. A adubação já se paga com o ganho em eficiência logo no primeiro ano. Doutora Ana, mais para cá, Daniel,
Olha, eu quero agradecer. Nós que agradecemos. Muito, tá bom? Temos a oportunidade. Você nosso trabalho. já é um parceiro antigo aqui, de bate-papo com o Roberto Gatten, já conversou em outras oportunidades no rádio. Sim, mas é sempre muito bom conversar, trazer essas informações, socializar com o telespectador do Isto é Amazônia, essas informações super importantes. A gente percebe que é um processo, né? E o processo são atos contínuos para chegar a um objetivo. Aqui o objetivo é fazer com que a produção do Amapá seja autossuficiente, rentável e que possa dar uma outra realidade socioeconômica para o Estado, né? Cada um, evidentemente, fazendo a sua parte. A Embrapa pesquisa, busca as tecnologias, a extensão leva até o produtor e o produtor tem que assimilar todo esse processo para melhorar a produtividade, seja na agricultura ou na pecuária ou no extrativismo, enfim, a atividade que ele estiver fazendo. A Embrapa é uma parceira que vai fazer 50 anos, e eu estava falando, ó, Embrapa, IBGE, todos foram órgãos criados no período do regime militar. Isto é Amazônia. Nós estamos aqui com o doutor Daniel Montanher. Ele está fazendo, juntamente com os vaqueiros da propriedade, mas a doutora Ana Elise Montanher, a separação do rebanho, né? Dessas reses que estão sendo separadas para ser feito o trabalho de inseminação. Isso. Então ele vai explicar para a gente como é que funciona isso, doutor Daniel. É o seguinte, no primeiro momento a gente faz a separação do lote que está apto fenotipicamente para fazer parte do programa Promebu para fazer inseminação com touros da Embrapa. Crucial a identificação. A gente colocou os brincos nos animais para saber qual é a matriz, qual é o descendente, bezerro ou bezerra, e aí a gente faz a separação. Então esse processo é avaliativo e de seleção de lote para reprodução. Posteriormente, o veterinário vem, faz a coleta de sangue para fazer os testes de brucelose, tuberculose e o diagnóstico também do como é que está o trato reprodutivo. Então a avaliação também que se faz no segundo momento. Estando apta, ela pode ser inseminada com o material genético da Embrapa. Isso tudo é para melhorar geneticamente o rebanho e, evidentemente, o produtor ter maior ganho com esse animal. Vai ser um animal de melhor qualidade, vai produzir muito mais carne, vai produzir muito mais leite e vai ser economicamente viável para o produtor. Por isso a necessidade de se fazer esse trabalho aliado com a tecnologia. É isso que a gente procura levar ao produtor, a tecnologia, a genética, mas vem acompanhado da alimentação, das boas práticas de manejo, da sanidade. Então, para fazer parte do programa tem que cumprir esses critérios de sanidade, alimentação e o manejo genético. O programa Isto é Amazônia vai para o intervalo comercial e volta já. Fica conosco. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Isto é Amazônia e agora conversando com o doutor Gilberto de Paula Pinheiro, nosso desembargador, que é pecuarista, agricultor, piscicultor, conhece muito dessa área, atua em várias frentes. Nós vamos falar com ele, mas nosso programa hoje, doutor, fala da questão da pecuária, do búfalo, esse animal aí que é tão demonizado, as pessoas falam tão mal do búfalo. Qual é a razão? Por favor, explique para os telespectadores do Isto é Amazônia. O búfalo é o gado do pobre. É o gado do pobre. O búfalo ele pode ser criado em qualquer parte do mundo. Ele é criado na Itália, ele é criado na Índia, é criado na China, no sul do Brasil. Por exemplo, a mussarela, ela é feita no sul do Brasil. Então ela é criada no Nordeste. Agora, no Amapá,
Na Amazônia, aí é proibido. Aí é proibido, sabe? O nosso búfalo, quando entra na nossa região, vira um demônio. Vira um demônio. E lembrar que o búfalo tem duas versões, como ele entrou no Brasil, né? Nós temos aqui o Paraió-Amapá, o maior rebanho bubalino da América do Sul. No século XIX, uma das versões é que este búfalo saiu do Vietnã em direção à Guiana Francesa e aí teve um problema na embarcação, a embarcação afundou, eles entraram então no arquipélago do Marajó. O outro é a família Sherman, que trouxe também no século XIX o búfalo carabao, que a gente chama de rosilho, e aí então começou a criação de búfalo no Marajó. Uma dessas versões, a Unidos do Tuiuti, do Rio de Janeiro, levou para a avenida, para a Marquês de Sapucaí, né? Sim, sim. Levou sim, né? E todos nós cantamos, né? O búfalo é um animal, veja quando eu falei que é o do pobre, porque o pequeno criador, ele tem lá, ele tira, olha, isso aqui é leite de búfalo. Búfalo. É um leite que é rico em vitamina A. Ele é rico em vitamina A. Aí você pode fazer o iogurte, pode fazer a manteiga. Então, é um leite que é muito bom, é rico em vitaminas. A carne, ela tem mais propriedade do que a carne do gado comum, mais proteína, mais fibra, a própria gordura dela é entranhada. Enfim, é um animal bom, um animal dócil, dá para você criar. Você não pode deixar ele virar bravo, né? Deixar o búfalo virar selvagem, mas é um animal bom de se criar. Há uma produtividade. E demonizaram. Simplesmente demonizaram, porque diz que ele destrói a terra, destrói tudo. As pessoas atribuem ao búfalo um monte de coisa, né? Porque você não pode colocar, por exemplo, você tem 100 hectares, você não pode colocar 200, 300, 400 reses. Você não pode encher. Até qualquer situação, por exemplo, se você tem uma terra, você não pode encher. Tem um número de lotação por animais. E aí é o que acontece, né? Outra coisa que dizem que o búfalo, a carne dele não é boa, é excelente. Eu produzo, por exemplo, o búfalo, o baby búfalo, na base de... Ele fica entre 2 anos, entre 450 a 550 quilos. Eu tirei agora com 504 quilos na média de 2 anos. 2 anos é uma média boa, é uma carne macia, uma carne boa. O búfalo, ele faz parte da nossa alimentação aqui no Amapá. É um animal que pode ser criado em qualquer parte, só que ele tem que ter o quê? Ele não tem aquelas glândulas sudoríparas como tem o gado comum, então ele precisa de água para se banhar. Ele precisa muito, mas é um animal bom de se criar. Agora, alguma coisa está errada na nossa região, porque nós temos o maior rebanho bubalino da América do Sul, importamos mussarela. Uma incongruência. Uma incongruência, não é? Então a gente tem que saber tratar também aquele animal, não é? Trocar, por exemplo, reprodutores, ter uma boa pastagem. E doutor Gilberto, remédio para verme, porque ele já nasce com verme, então você tem que dar um remédio para verme, para matar o verme, vermifugar e ficar também controlando aquele animal. O senhor está falando sobre a questão de que o búfalo ele pode ser criado em qualquer parte do mundo e tal. E as pessoas dizem aqui na Amazônia, eu já ouvi, como leigo, estou falando como leigo, né, eu já ouvi pessoas dizendo assim, o búfalo tu larga que ele se vira, ele come assim. Casca de bambu, ele come pedaço de pau, ele não morre de fome. Mas nós conversamos, né, e o nosso telespectador já deve ter acompanhado, no primeiro bloco e segundo bloco, nós conversamos com os 2 técnicos da Embrapa, né, o doutor Daniel Montanher e a doutora Ana Lise Montanher. E eles estavam falando que existe uma técnica para você otimizar a criação desse animal, no regime da engorda, dos microclimas, porque você pode fazer, como a gente está vendo aqui, né, depois o Serginho vai mostrar, esses pinheiros aqui, né, que não é uma árvore característica dessa região, mas foram plantadas aqui, já tem mais aí de 20 metros? Tem mais de 20 metros, mas sim. Depois o Serginho mostra aí com calma pro pessoal. E aí, isso aqui faz com que a gente, nesse horário agora, que horas tem, doutor?
Aqui, olha, são 5h10. 5h10, mas Já aqui tá escuro. já está escuro. Nós estamos com luzes aqui para poder fazer essa filmagem. Mas lá fora, o clima está, aliás, o sol, né? Tá claro. Então, essa criação, essa maneira de criar, plantando árvores para fazer... Agroflorestal. O agroambiental, né? Que as pessoas vão fazendo lá, com essa técnica que o Montanhé explicou, isso faz com que o búfalo ele ganhe mais peso do que esse que é criado na braba. Se você for, por exemplo, investir em criação de búfalo como gado comum, você primeiro é o seguinte, você tem que estrutura. O que se faz? Erradamente a pessoa já compra um animal. É a última coisa que se faz numa fazenda. Você primeiro tem que estruturar. O que é estruturar? Você tem que fazer as cercas, plantar o capim, ou então ver se é um capim nativo bom, por exemplo, a gente chama aqui o braquiária aquático nas várzeas, que é um animal, que é um capim muito bom, e fazer a separação das cercas. Separa as cercas. Você tem que ter uma cerca, por exemplo, a vaca ela vai parir, ela encheu a ubre, como nós dissemos, aí você tem que colocar ela na cerca. Você põe ela na cerca, não é? Você vai separar, por exemplo, quando chega para desmamar o bezerro, você tem que desmamar esse bezerro, também tem que uma outra cerca e colocar, lógico, com um bom capim. E dentro da sua possibilidade, porque esse animal ele estava tomando leite, ele tirou. Então ele vai emagrecer um pouco. Você tem que dar alguma vitamina, tem que dar um vermífugo para ele, para que ele não vá perder muito peso. Então você tem que ter uma estrutura mínima, né? Curral, né? E aí isso não, aí jogam o búfalo assim, solto. Mas não é bem assim. Se você tiver uma estrutura boa, você vai ver que é um animal que tem um peso, ele ganha peso bem rápido e te dá lucro. Mas você tem que saber fazer essa rotação das pastagens. Tá? Se você resolve, não, eu resolvi criar aqui no nosso cerrado. Primeiro você vai ter que arar, gradear aquela terra, vai ser um custo maior. Você vai ter que colocar calcário, plantar o capim, sabe? E não derrube aquelas árvores que vai dar sombra, não derrube, para você ter uma estrutura, mas ele tem que ter um lugar para ele tomar o banho, porque ele precisa disso aí, isso é natural. Aí você vai ter um lucro, vai ter uma produtividade. Se você quer, você tem que pensar, eu quero para quê? Para corte ou para leite? Para corte não, então eu vou trabalhar para corte, mas eu quero para leite. Para leite, você tem que procurar ver as vacas mãe, quantos litros ela produz. Então, procurar, por exemplo, nesses leilões aí fora, você vai investir, vai comprar matrizes, ou mesmo novilhas que venham para cá, mas que a mãe, por exemplo, tenha dado, no mínimo, por exemplo, uns 8, 9 quilos de leite por dia. Senão não vale a pena. Sabe? E tem. Faz o leite litro, né? É quilo, a gente fala assim, quilo. A gente usa aqui litros, né? Mas na realidade é quilos. A produtividade das mães, pela mãe. Outra coisa, você tem que estar trocando os reprodutores. A raça Murra, é uma raça boa de leite. Então você tem que trazer, por exemplo, se você garrotes de fora que não sejam parentes, para poder cobrir. E é uma base assim mais ou menos de um garrote para 25 novilhas e 25 vacas. E ficar trocando esses garrotes para que não cubra o pai com a mãe, irmão. E você vai ter uma qualidade. Você não pode deixar de lado a questão do vermífugo. Agora, antes da gente encerrar esse bloco, eu queria que o senhor falasse, en passant, rapidinho,
sobre a questão também da extensão, né? De que para esse criador, sobretudo pequeno, o grande não precisa até, porque o grande tem condições de contratar veterinário, contratar os técnicos que têm conhecimento e tal, para fazer esse trabalho. Mas aquele pequeno, é importante também ter a extensão para o cara ir lá. Por exemplo, o extensionista que falta. Eu, por exemplo, eu logo dou ivermectina nos meus animais. Ele nasceu 5 dias, eu já meto a ivermectina nele. E um pouco mais do que está aquela bula, porque o búfalo é muito mais forte. A questão da ivermectina é um vermífugo muito bom. E também você tem que dar uma vitamina, porque ele está com verme, ele vai precisar também daquela vitamina. Eu coloco isso. Eu procuro também o sal mineral. O búfalo ele gosta sim do sal mineral. Você pega um sal mineral, você pode misturar com esse sal comum para dar para que ele possa também melhorar o peso, não é? Você tem que tratar bem, sabe? O que é que acontece? A questão que ele coloca assim, o búfalo solta ele. Ora, ele solto, ele vai mais ou menos às vezes 2, 3 hectares e você vai criar um animal. Se você fizer um trabalho de rotação de pastagem, uma pastagem boa, você vai criar 2 animais por hectare. Você pode criar inclusive este animal no nosso cerrado, mas desde que tenha primeiro pasto. É importante o pasto ser bom. E depois essa qualidade também do rebanho que você tem, né? Eu participo sempre desses leilões, comprando. Agora mesmo eu estive no Marajó, comprei, tenho gado no Marajó, troquei, trocando os reprodutores, novo, e sempre animais bons, de origem boa. Para quê? Para que tenha um produto bom. Porque, por exemplo, um búfalo novo, ele com 2 anos, ele tem mais ou menos 5% do couro. Quando ele vai ficando mais velho, esse couro, você vai tendo, esse couro vai pesando mais, chega até a 10%. E aí não é muito bom. Então o búfalo ele é bom para vender assim nesse torno aí de 400 a 500 quilos, tá ótimo para você vender. Isso dá em torno de 2 anos? Eu tiro na base de 2 anos, sabe? Tiro por quê? Porque eu trato bem esse animal, procuro colocar em pastagens boa, para você ter uma produtividade boa e retorno, né? Dá trabalho, não é só jogar o animal. Mas além do búfalo, no próximo bloco, vamos falar também um pouco do gado comum e da demonização do búfalo na Amazônia, nomeadamente no Amapá. Isto é Amazônia. Não sai daí, fica conosco porque a gente vai voltar já. Pois é, estamos de volta com o Isto é Amazônia, continuando esse papo aqui, agradável, gostoso e esclarecedor com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. E uma curiosidade me bateu aqui, né? O senhor gosta, a gente fala e tal, mas como é que o senhor entrou nesse negócio de criar búfalo? Como é que foi o seu primeiro contato com isso? Eu acho que esta coisa de gostar de fazenda, isso aí está no nosso DNA. A família, eu sou amapaense, a família da minha mãe são 6 gerações marajoaras desde o século XVIII. Meu triavô já criava gado e já tinha fazenda no arquipélago do Marajó, na região de Soure, na região ali de Cachoeira, Chaves, aquela região toda. Acho que é isso. Eu não conheci meu avô, que era também um grande fazendeiro, mas o meu pai era marajoara, nasceu aí no Jurupari. Ele, quando veio para o Amapá, meu avô fazia regatão, minha família fazia regatão aqui no Amapá, ainda quando éramos Pará. Quando meu pai fixou,
em Macapá, a primeira coisa que ele fez, uma das coisas, foi comprar uma terra ali na Campina Grande e criar gado comum. E aí nós éramos garotos, isso eu nasci em 55, a gente garoto e já levava a gente para lá. E eu gostava, a gente vai aprendendo assim, garoto, né? Depois ele comprou ali no 37, ali a gente chama ali no Flechal, ainda no final dos anos 60, dos anos 50, ele comprou lá. Ou seja, nós temos aquela propriedade ali há mais de 60 anos. E ele começou a criar gado comum, o Nelore. Mas devido a um problema de uma erva que dá, ele resolveu mudar para o búfalo. Aí ele investiu na criação do búfalo. E a gente vai aprendendo, vai gostando desse contato. A gente, desde garoto, né, a gente vai gostando disso aí. E eu ia para lá, eu ficava, época de férias, me ficava lá andando, sabe? Então a gente vai aprendendo e vai gostando e vai vendo que dá lucro, né? Aquela propriedade que a gente tem lá trabalha. Quem conhece ali aquela região ali do Ariri, do outro lado, todas aquelas matas. E o meu pai é o seguinte, ele gostava, ele não mandava derrubar jamais a beira do rios, né? Ele sempre procurava esse equilíbrio com o meio ambiente que a gente vai aprendendo. Chama mata ciliar, né? Essa mata ele não permitia, sabe? Então, era contra também a caça, essas coisas todas. E foi criando, foi desenvolvendo. E a gente vai aprendendo, vai gostando, né? Os ensinamentos dos nossos pais. Mas por que nós, né, que já temos essa experiência tão grande, a gente não consegue? Primeiro, ter autossuficiência de carne para o mercado local. A gente importa carne do Pará. A maioria da carne que a gente compra no açougue não é daqui. É uma pequena minoria aqui, um percentual que eu não sei dizer o quanto, de 100%, eu não vou arriscar aqui, porque eu não tenho esse percentual, mas é bem pouco. Tá? Tem outra coisa, a gente não encontra leite. O nosso leite daqui, esse leite que está aqui na minha frente aqui, que hoje eu tomei coalhada do leite lá do Flechal. Quando eu fui lá, eu ganhei do seu caseiro lá 2 litros de leite. Então eu tomei leite e depois fiz coalhada de uma parte, eu tomei coalhada, deliciosa. E outra coisa, mussarela. Eu estava vendo aqui no primeiro bloco, o senhor falou que vem mussarela de São Paulo, do Sul, o cara faz mussarela, mas aqui a gente não encontra nos supermercados em quantidade suficiente para atender a demanda local. Qual é esse problema? Primeiro é o seguinte, a extensão rural. Eu falo nessa questão da extensão rural. Nós temos uma boa criação de búfalo na região do Araguari, na região do Gurijuba, já uma criação boa de búfalo. Mas por que o gado comum? Porque você tem que investir nesse cerrado e sai um pouco caro, porque você tem que domar este cerrado. Domar como? Você tem que investir em calcário, sabe? Para poder... O que é mais difícil, domar o cerrado ou ganhar licença ambiental para domar o cerrado? Eu acho que a licença ambiental, a licença ambiental é mais difícil, né? Bem que a prefeitura já está bem adiantada nisso. Graças ao doutor Valci Marvulli. Ele já está trabalhando nesse sentido. Mas a gente pode, Roberto, eu penso que nós temos sim futuro, nós temos mercado para isso. Você poderia, por exemplo, você falou no caso do leite. Ora, se nós fizermos um trabalho de extensão rural com esses produtores, a gente poderia sim trabalhar. Você pega esses lugares aí dessas fazendas, ele tira o leite assim, mas ele não tem um trabalho de primeiro. Bom, eu vou preparar aqui essas capineiras, capim bom. Nós temos aí hoje, temos o capim açúcar, que é um capim muito bom, o próprio braquiarão. Focar na produção de leite, é isso? Sim, você pode, sim, pode. Aí se você traz, se você quiser o gado comum, por exemplo, o girolã, ele se adaptou bem à nossa região. Aqui eu me lembro do Arinaldo, ele tirava 500 litros de leite aqui no Pantanal e trabalhou muito nesse sentido. Mas a gente precisa também ter apoio técnico.
É um apoio técnico e um trabalho para que a Diagro vá explicar, olha, você não pode isso, você tem que fazer isso, e juntar os produtores. E não proibir. Como foi o caso do programa passado, nós mostramos o caso do Krishak, do Amaury Krishak, né, que ele teve paralisação da atividade. Veja o caso do búfalo, né, a questão da produtividade. Em São Paulo, eles têm fazendas que eles produzem, por exemplo, 1.200 litros por dia, na base de uma búfala de 9 a 10 litros. E o restante, eles chegam a 5.000 com os pequenos produtores. Tipo uma cooperativa? Tipo uma cooperativa, compreendeu? Então cada um, mas você tem que trabalhar, ver a qualidade dos animais, focar. Mas esse é um papel conjunto. Conjunto, claro. Não é só, por exemplo, o Gilberto, que é o criador, né? Tem que ter o técnico para discutir. Isso, aí nós temos que trabalhar isso juntos para trabalhar essa questão da extensão rural, para a gente trabalhar e produzir, porque isto gera emprego com qualidade de vida, não é? Se você produz, se você gerando esse emprego, você vai dar qualidade para aquele empregado, para aquele pequeno produtor. Então tem espaço, ao invés da gente estar importando esse leite de fora, a gente poderia, nós falamos aqui na questão do leite, você vê naquelas caixas de leite, de leite lá está, por exemplo, 6 meses, 6 meses, não é? E a gente sabe que tem produto químico ali, que é cancerígeno. E esse produto aqui... Ruim o negócio. Olha, este produto aqui, está na geladeira, eu tirei agora da geladeira, veja como um leite bom, um leite de qualidade que a gente pode produzir. A mussarela também, também nós precisamos de explicar para o produtor, ensinar para ele como é que pode fazer. Que tem mercado para isso. Agora, nós temos um problema... A extensão rural é que precisamos trabalhar nisso aí, para levar aquele pequeno produtor, explicar. Mas nós temos um problema que eu queria tocar aqui, que o nosso programa está encerrando. Tem um problema sério aqui. E eu acompanhei na radiodifusora muito, que é o problema da aftosa, né? A aftosa é uma doença, né? Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Febre aftosa. É a febre aftosa que acomete o nosso gado. E isso proíbe o gado, então, de ser comercializado, né? Você não pode tirar o gado daqui, você não pode deixar entrar gado para cá. Então, assim, nós hoje temos um status, né, segundo o Ministério da Agricultura, de livre de aftosa com vacinação. A maioria dos estados brasileiros, eles já estão num status superior, que é livre de aftosa sem vacinação. Já foi erradicado o problema de lá. E aqui a gente continua nesse ramerrão, que corre um risco, inclusive, né, da gente ter ainda um atraso, dar mais um passo para trás nesse processo. Mas se bem que a Diagro, ela teve um trabalho muito bom, há uns anos ela já vem trabalhando na questão da vacinação, e isso tem melhorado muito, sabe, essa questão da vacinação. É interessante isso. Eu espero que a gente chegue aos outros estados, mas isso depende também do produtor, dele seguir, dele vacinar, dele não pode descuidar da vacinação, né, desse trabalho. Mas eu acho que dá falta. Sabe? Mas eu acho que já foi dado o primeiro passo. Não, mas eu acho que ainda falta uma campanha mais massiva de conscientização. Porque nós temos aqui criadores, segundo informações, aí eu quero aqui me reservar de não citar nomes de pessoas que eu não tenho autorização, de pessoas que têm aqui um rebanho de 40 mil cabeças, por exemplo, na região do Araguari, né? Mas ele vacina. Sim, os grandes, mas o problema não está só na vacinação, está na notificação. Porque quando você vacina, você tem que notificar para dizer que vacinou. Né? Sim. Então isso não é só um processo de vacinar, porque aí você, como hoje a responsabilidade da vacinação está com o criador e não mais com o técnico da Diagro, às vezes o cara vacina, mas não comunica, às vezes o cara não vacina, porque
ficou sob a responsabilidade do criador. O criador tem vacinado, eles têm, você vai, inclusive você vai nessas casas aqui, produtos agropecuários, você às vezes procura vacina, você tem que procurar muito cedo, porque ela acaba rápido. A procura é muito alta. É muito alta. O outro problema é que, voltando à questão do búfalo, a questão que eu falei da demonização do búfalo, né? Que o búfalo destrói a terra, mas claro que se você colocar uma lotação muito grande, até galinha, até galo, se você colocar, ele vai, né, num pedacinho de terra, qualquer coisa, você tem que ter um planejamento, não pode soltar assim. E já chegaram a dizer que a questão da pororoca. O búfalo acabou com a pororoca. Já chegaram a esse absurdo, né? Não tinham quem culpar. A questão da pororoca, a gente sabia que ela estava em fase de desaparecimento ali no Araguari, porque estava assoreando, né? E a pororoca. E aí, o que fizeram? Abriram um canal, assim, ali ligando o Araguari ao Gurijuba, e começou a abrir aquilo ali. Mudaram o curso do rio. Né? O rio já não vinha, a água vinha, e ela já virava ali. E quando abriram lá as compotas, ali foi a gota d'água. Aí vamos culpar quem? O búfalo. O búfalo culparam quem? O búfalo, o animal. Preconceito até na porra do boi, né? Um animal que é saudável, uma carne boa. No sul do país... Qual é aquele boi que é branquinho? Não, ali do carabao, aquilo é carabao? Porque o nome é a raça é essa? O carabao, ele não é branco. Aquele branco mesmo já é já é cruzamento de pai com mãe, aí fica... Pô, mas o cara me deu uma aula da diferença da carne do búfalo, eu digo assim, de vantagem da carne do búfalo para do boi comum, que é um absurdo. Sim. Menor taxa de gordura, menos colesterol. Menos colesterol, carne boa, carne macia, se você tirá-lo cedo. Agora, como o búfalo, por exemplo, tudo uma que vaca... é velha, a carne endurece. Pois é, uma carne, por exemplo... A nossa tá dura, pô. A búfalo, ela, até 20 anos, às vezes, ela tá parindo. Ora, já é uma carne para você descartar de novo. Um animal de 450 quilos, bicho novo. E aí tem uma carne excepcional. E é nosso. Estava falando, no sul do país, restaurante com carne de búfalo é caríssimo. Tempo acabou. É caríssima uma carne. E lá, eles, poxa, é uma iguaria. E aqui você vai no... Ninguém quer, o cara pergunta no açougue. É carne de búfalo ou de boi comum? É só olhar a gordura, idiota. A gordura do búfalo é branca, pô. A do boi comum é amarela. Come a do búfalo, que é melhor, pô. Com certeza. O doutor Roberto Pinheiro vai promover um programa aqui que nós vamos matar um búfalo aqui. Da fazenda dele, que é da minha eu não tenho. Mas olha só, tem muita informação. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Não dá, não esgota. É uma hora só. É muito assunto. É muito. Pra gente falar da nossa pecuária. Da nossa pecuária. Vamos lá. Mas eu quero agradecer de coração ao senhor, a sua disponibilidade, esse seu entusiasmo de estar tratando desse assunto, né, que é da agricultura, da pecuária, da piscicultura, do setor produtivo de um modo geral. O Isto é Amazônia vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos, muito obrigado pela audiência e fiquem com Deus. Isto é Amazônia.